Olá, boa noite, amigas, amigos da Auditoria Cidadã. Gratidão a todas e todos que já estão aqui com a gente, a todas as pessoas que vão assistir depois também. E o assunto de hoje é um assunto que mexe com todas as pessoas. Nós vamos falar sobre os juros no Brasil. E até quem não paga juros, quem não tem dívida, arca com essa política monetária suicida. Porque os juros altos interferem em toda a economia do país. Interfere na vida das empresas, na geração de empregos e na extinção de empregos. Todas as empresas são afetadas, principalmente aquelas pequenas que precisam acessar capital de giro, porque os donos não são grandes donos de capital, eles precisam acessar capital de giro. E o juro aqui no Brasil leva essas empresas à falência. E são as pequenas empresas as que mais geram emprego no país. Mas os juros afetam as grandes também. Afeta até as indústrias. Vocês devem estar acompanhando, não é? A grande mobilização até da FIENG, da Fiesp, que são entidades claramente liberais, elas combatem a política de juro alto aqui do Brasil, porque as indústrias estão literalmente se extinguindo no país. E isso é péssimo, porque a indústria puxa, exige constantes investimentos em educação, em ciência e tecnologia. Então, ela puxa, né, a esses investimentos e empregos de melhor qualidade. Quando uma indústria se extingue, várias empresas ao redor dela, não é, se extinguem também. E olha quanta gente fica desempregada. Então, ainda que você não tenha uma dívida, não pague juros, essa questão do juro alto no país está te afetando. Além de afetar isso que eu já falei, né, as próprias pessoas que têm dívida e as empresas, o juro alto afeta também as contas públicas. E, mais uma vez, quem é que paga? Você. Eu até preparei algumas telas, que eu vou mostrar daqui a pouco, mas eu queria iniciar essa live com um anúncio de um avanço dessa campanha pelo limite do juro no Brasil. Quem já acompanha a Auditoria Cidadã há mais tempo sabe que, desde o ano passado, nós lançamos essa campanha pelo limite dos juros no Brasil. Foi uma campanha que nasceu de um debate dentro da própria Auditoria Cidadã e do Observatório de Finanças, da Comissão Brasileira Justiça e Paz, da qual eu sou membro e ajudo na coordenação desse Observatório de Finanças. Debatendo essa questão dos juros, nós começamos a investigar. Primeira coisa que a gente viu, quase 80 países ao redor do planeta têm limite para juros. Por que aqui no Brasil é essa farra? Vamos pegar o exemplo de um banco, o Santander, que é um banco que atua lá na Espanha e atua no Brasil. Lá na Espanha, tem um amigo nosso que mora lá, que diz que lá o juro do cartão de crédito é 7,5% ao ano. O juro que o Santander cobra no cartão de crédito lá na Espanha. Aqui no Brasil, é mais de 400% ao ano. O mesmo banco? Por que vocês acham que ele faz isso? Porque aqui no Brasil não tem limite. Lá na Espanha tem. Então, gente, o limite de juros tem que estar na lei. Ou alguém ainda acredita que um dia os bancos vão acordar conscientes de que o juro no Brasil tem que ser um juro, uma taxa civilizada, como acontece
em países europeus, como acontece lá nos Estados Unidos e em outros países avançados. Alguém acredita nisso? Eu não acredito, tá? Porque esse setor já deu todas as provas, principalmente com esse Banco Central que nós temos aí. Vocês viram no início da pandemia. O povo ficando desesperado, não podia sair na rua, não podia sair para trabalhar, e grande parte do povo brasileiro vive na informalidade, ganha dinheiro em serviços informais, que tem que sair à rua para trabalhar, não podia. O Paulo Guedes, que era o ministro da Fazenda na época, propôs um auxílio de R$ 200, vocês lembram? O Congresso Nacional que passou para 600, que ainda é muito pouco, muito abaixo do salário mínimo. E, enquanto isso, o Banco Central liberou trilhões para os bancos, para que os bancos tivessem liquidez. E isso impactou no endividamento público. Nós vimos o salto do gasto com a dívida pública nesse período. Então, gente, não podemos esperar que esse setor, nem na pandemia, ele teve consciência. Não vai ter. O limite do juro tem que estar expresso na lei, como acontece em cerca de 80 países ao redor do mundo.